Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, ainda falando daquilo que falávamos na primeira parte do programa, que são os verdadeiros tesouros. Coincidentemente, a nossa irmã Cláudia Maria, da cidade de Itabapoama, fez uma pergunta exatamente em cima disso. E o próprio Jesus está respondendo quando ele diz assim: somente acumulai tesouros nos céus, pois lá nem a traça, nem a podridão os decompõem, e os ladrões não penetram nem roubam. Portanto, os verdadeiros tesouros, nós sabemos já com isso, podemos concluir, são os espirituais e não os materiais. Portanto, Jesus é muito claro quando fala desse ponto. E eu enfatizo aqui a necessidade da gente saber separar o joio do trigo, o que é matéria do que é espírito, o que é material, o que é espiritual. Porque o próprio Jesus disse que ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon era um deus fenício, deus do dinheiro, o deus material. E se você quer servir a Deus, não é que você despreze o dinheiro, porque o dinheiro é necessário. Eu não estou aqui pregando algo sem base ou irresponsável, ou com falta de responsabilidade. Não. Ninguém pode viver sem dinheiro. Agora, você não pode ser escravo do dinheiro ou fazer do dinheiro a primeira coisa da sua vida. Porque o dinheiro não é tudo. O dinheiro realmente é algo importante para a sua subsistência material. Mas os grandes milionários do universo, os homens mais ricos do mundo, não são felizes. Muitas vezes não são felizes. Geralmente, a nossa felicidade não está em ter, mas em ser. Isso é o que é importante, a gente saber separar o que é material do que é espiritual. E eu queria colocar aqui uma citação que tem no livro de Tobias. É um livro que não tem na Bíblia protestante, mas tem na católica. Está no capítulo 4, versículos 7 a 11. Toma de teus bens para dar esmola. Nunca afaste de algum pobre a tua face, e Deus não a afastará de ti. Regula tua esmola segundo a abundância de teus bens. Se tem muito, dá mais. Se tem pouco, dá menos. Mas não tenha receio de dar esmolas, porque assim acumulas um bom tesouro para o dia da necessidade. Pois a esmola livra da morte e impede que se caia nas trevas. Dom valioso é a esmola para quantos a praticam na presença do Altíssimo. Portanto, meus queridos irmãos, é importante ajudar, é importante dividir, é importante colaborar. Daí, a nossa doutrina espírita mostra muito bem que fora da caridade não há salvação. E que se você quer crescer, se você quer evoluir, você não pode nunca crescer sem pensar no seu semelhante. Porque esta foi a grande tarefa de Jesus. Ele veio para deixar esse legado de ensinamento interessante. Conta-nos Henri Van Dyke, que um homem riquíssimo, dono de uma vasta mansão na terra, ao chegar no céu, encontrou uma minúscula cabana a esperá-lo. Essa cabana representava todos os materiais que ele enviara à sua frente para serem utilizados na edificação de sua morada celeste. Mas um médico pobre, que enquanto na terra costumava ir tratá-lo, ao chegar do outro lado encontrou uma mansão real. Foi-lhe esclarecido que a mesma fora construída com os materiais que ele enviara à sua frente para ser usados com esse propósito. De maneira muito real, ainda que não materialista, como nessa ilustração, construímos nossa mansão do outro lado da existência. Ou seja, todos os dias nós enviamos para o mundo espiritual aquilo que de bom nós semeamos aqui.
Porque a verdadeira vida, meu querido telespectador, não é aqui, é lá. E se é lá que nós vamos viver aquilo que nós chamamos a eternidade, portanto, preparemos-la aqui, com as nossas ações, como diz Jesus, com tesouros que o ladrão, que o assaltante não rouba, nem a traça, nem o ferrugem come. Pratique o bem aqui, que com certeza você vai colher do outro lado. É isso que nós devemos analisar, é isso que nós devemos refletir, é sobre este ensinamento, que o verdadeiro tesouro não é aquele que se acumula aqui, porque ninguém leva. Tudo que a gente possui aqui, materialmente, fica. E Deus pedirá conta do que nós fizemos com os bens que Ele colocou em nossas mãos. Eu tenho um amigo, ele é ateu, eu acho interessante, porque uma determinada ocasião ele estava dando uma aula, ele é psicólogo, e ele nos contou que o seu irmão bateu com o carro e ficou sem condições de levar suas filhas no colégio, e não dava tempo ele ir de ônibus para pegar as meninas, deixar as meninas no colégio e depois ir para o trabalho, porque ele tinha muitas atividades. E ele então, naturalmente, ele disse na sala de aula que ele tinha uma reserva na poupança, foi lá, tirou, comprou um carro e deu ao irmão dele, que estava sem carro. E aí ele comenta no final, de que me adianta eu ter milhões na poupança se meu irmão não tem um carro para andar, para cuidar da sua família. Ele tem direito de ter o que eu tenho. Vejam que pensamento de um ateu. Isso chama-se justiça. As atitudes é que dignificam o nosso espírito. Porque perante Deus, todos nós somos iguais. Se alguém tem menos do que eu, a culpa não é de Deus, é dos homens. Daí a questão da justiça que Jesus tanto falava e tanto falou no seu Evangelho. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E o que é justiça? Justiça é igualdade. Kardec, na questão 743 do Livro dos Espíritos, ele pergunta ao Espírito de Verdade quando não existirá mais guerra no planeta Terra. E o Espírito de Verdade responde: quando os homens compreenderem a justiça de Deus e praticarem a lei da caridade. Portanto, praticarem a lei de Deus. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Portanto, a justiça sempre foi um princípio defendido por Jesus. E ele coloca muito bem que, em termos de justiça, nela se baseia toda a igualdade perante os homens. E aí ele fecha a questão aqui falando que onde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. Na questão, no versículo 21 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Portanto, não devemos esquecer dessa questão tão importante colocada por Jesus. É no mundo espiritual que deve estar o nosso tesouro, e não no mundo material. Feliz o homem que não põe esperança no dinheiro, é outra colocação que ele faz. Portanto, esta parte de tesouro que Jesus coloca tem que ficar bem entendido, que é o nosso tesouro espiritual, não o tesouro material, porque é através dele que nós, com certeza, alcançaremos a tão sonhada paz que Jesus coloca, que a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Lá em João 14, versículo 27, onde ele coloca 27 ou 47, a impressão que é mais 47 do que 27, onde ele coloca que a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não a paz que o mundo vos dá, porque com certeza a paz que Jesus nos oferecia era uma paz muito superior. Portanto, meus queridos amigos e irmãos, nós, neste momento de reflexão, precisamos entender os nossos tesouros espirituais e nunca
o nosso tesouro material. Portanto, o programa de hoje se encarregou praticamente de falar na segunda, desde a primeira e da segunda parte, sobre a questão do dízimo, que foi a pergunta, que veio exatamente junto com os versículos 17 a 20 e 21, mostrando Jesus nos orientando que o verdadeiro tesouro espiritual, o verdadeiro tesouro não é o material, e sim o espiritual. Que Jesus fique com vocês. Até o próximo programa e muita paz.